Aleluias. Muito boa tarde a todos, prezados e amados, queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações de paz do seu irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos oficialmente iniciando mais um trabalho de evangelismo aqui na área central de Londrina. Eu gostaria de abrir o convite, discorrer o convite a todos, senhoras e senhores, para que vocês pudessem assim contemplar a palavra de Deus, que será anunciada, pregada nesta hora. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus do profundo, do íntimo do meu coração, por Ele nos conceder essa oportunidade de estar hoje aqui para falar um pouco do seu amor aos seus corações. O intuito, a intenção desse trabalho é somente abençoar a sua vida. Que você venha sair daqui consciente daquilo que Deus Ele exige de cada um de nós. Já faz algum tempo que eu não venho aqui anunciar a palavra de Deus. Confesso que eu estava com saudade deste lugar. Confesso que estava com saudade do clima de nossa cidade. E nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, que é um dos fatores de nós não serem consumidos. Queridos, bom seria, de fato, se as pessoas ansiassem por Deus. Bom seria se cada um refletisse acerca da sua vida. Bom seria utilizar o tempo que vos resta para permanecerdes na presença de Deus. Como é gostoso a gente estar na presença de Deus. Como é gostoso a gente ter a oportunidade de ouvir acerca de Deus. Querido, existem cidades e lugares, o Evangelho não é anunciado publicamente. O Evangelho é anunciado só entre as quatro paredes. Então nós somos privilegiados. E nós devemos orar a Deus, pedir, solicitar a Deus, para que Deus levante homens e mulheres de Deus para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, o livro mais vendido do mundo, porém o menos lido. As pessoas, elas se cansam rapidamente. Elas apenas querem ter o exemplar, mas não há aquela total dedicação, não há aquele inclínio para que a gente possa aprender mais acerca de Deus. E é um livro que em outras regiões, em outros países isolados, cristãos anseiam em receber em sua própria língua, mas ainda não tem. E nós não valorizamos, ou melhor, a gente acaba desprezando, deixando de canto, deixando de lado a palavra de Deus. É tolice a gente imaginar que nós nunca vamos precisar daquilo que está escrito neste livro. Isso é uma burrice a gente pensar que a Bíblia não se enquadra na nossa vida. Que a palavra de Deus não tem significado para nós, não tem sentido algum. Quando nós pensamos dessa forma, nós estamos sendo medíocre. E com certeza, as coisas que estão escritas neste livro, se a gente crer, receber aquilo que está escrito neste livro em nossa vida, a nossa vida será transformada de fato. Eu falo das coisas que Deus tem feito por intermédio da minha vida. E tem me deixado espantado.
Por quê? Porque Deus, Ele cuida, Ele zela. Quando nós temos o compromisso com Deus, Ele tem um compromisso conosco. Agora, se eu viver de qualquer forma, de qualquer maneira, Ele também não vai ter compromisso comigo. Então é necessário que nós reatar a aliança com Deus, ou nós obter uma aliança com Deus. Nós devemos ir ao seu encontro. E aonde eu encontro Jesus? Aonde eu posso achar esse Cristo? Como que eu faço para encontrá-lo? Primeira coisa, você tem que se dispor a querer encontrá-lo. Você tem que ansiar por isso. Você tem que desejar. Porque se você não tiver esse tipo de comportamento, esse tipo de sentimento, você não vai encontrá-lo. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Então você pode ver que precisa ter uma busca. Buscar-me-eis. Então nós devemos buscá-lo, invocá-lo, solicitá-lo, a sua presença em nós. Porque esse Cristo ainda ele está vivo, gente. Este Cristo ainda ele está presente sobre as nossas vidas. Por mais que a gente para pensar, e nós vimos as circunstâncias à volta, as coisas, as repercussões, toda a movimentação que possa ser contra nós, e a gente para pensar da seguinte forma: que Deus já não se faz mais presente. Mas Jesus, ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Jesus, ele pegou e disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou presente no meio de vós. Porque Deus é Espírito. Realmente nós não conseguimos vê-lo, mas nós podemos sentir. Nós podemos ter essa sensação maravilhosa, uma sensação de paz no nosso interior. É capaz de eu estar anunciando o Evangelho aqui, pessoas estão passando aqui, quem sabe, aflita, a flor da pele, desesperada, cansadas, exaustas, fadigadas, e chegaram no seu ápice do seu limite, e se esgotou, findou as suas forças. É capaz de eu estar pregando o Evangelho aqui para pessoas que estão traumatizadas, pessoas que estão em choque, pessoas que estão pensando já não mais voltar para casa, pessoas que perderam o sentido do que é viver, não sabe mais o que é viver, não sabe mais o que é desfrutar da vida no bom sentido. É capaz de eu estar pregando aqui para pessoas que exerceram a outra hora o seu ministério, mas devido às coisas que estão acontecendo no decorrer do tempo, afetou sua vida ministerial. Ou quem sabe escândalos que presenciaram, aborrecimentos que tiveram. Quem sabe a pessoa te ultrajou, a pessoa te enganou, a pessoa não usou de bondade, ou a pessoa foi infiel a você. Quem sabe você está passando por esses tipos de situações na sua vida, mas isso não quer dizer que Deus não esteja com você. Isso não quer dizer que Ele sumiu, evaporou, desapareceu. Ainda eu acredito no resgate de almas, que o Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele resgata o homem da sarjeta, do monturo, do lamaçal do pecado. Por mais que a sociedade possa olhar, por mais que a sociedade possa tentar descrever a situação do homem, mas eu acredito nesse resgate, nessa salvação que Cristo, ele exerce.
Aleluias. Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Olha para você ver, ele veio para nos resgatar. Ele veio para nos salvar. Naquela cruz ele demonstrou o quanto ele nos ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único unigênito Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante é que a Bíblia demonstra o amor de Deus de tal maneira, não existe uma dimensão, não existe um espaço, não tem como ser medido, calculado ou raciocinado esse amor. É um amor que transcende todas as barreiras. E muitas das vezes nós se limitamos a viver esse amor. Nós preferimos estar ausente de Cristo. Nós olhamos só para nós somos egoístas, nós somos mesquinhos. Nós descartamos o socorro bem presente de Deus na hora da angústia. Nós estamos sofrendo, sendo barbarizados, sendo esmagados, mas nós não queremos o favor de Deus sobre as nossas vidas. Nós olhamos somente para nós, os nossos interesses, a nossa vontade, e deixamos de viver aquilo que Deus tem planejado para nós. Este que é o mal dessa sociedade hoje. É uma sociedade que deu as costas para o Senhor. É uma sociedade que só busca seus próprios interesses. É uma sociedade que não sabe o que é ter uma vida espiritual com Deus. É uma sociedade que não fala com Deus. E o que nós vemos no campo da semântica? O que nós analisamos? Quais são as repercussões que têm surgido? O que nós vemos é o quê? Uma sociedade que está se arruinando. Os homens totalmente mal, violento, malignos. As pessoas com mal intenção, só planejando a maldade. A bondade é difícil visualizá-la. É difícil a gente presenciar a bondade. Mas a maldade, isso já se faz frequente nos nossos dias. Aleluias. E aqui está a história de um homem que encontrou o Senhor Jesus. Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 35. Aleluias. A Bíblia diz: e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. Então Jesus, ele estava num determinado lugar, e agora ele se desloca e vai em direção a Jericó. Nos tempos de Jesus, Jericó era conhecida como uma cidade que abrigava pessoas com necessidades. Era uma cidade que abrigava esses tipos de pessoas que padecia de uma enfermidade ou tinha uma deficiência qual. E agora Jesus, ele se dispõe, agora ele está a caminho de Jericó. Ele está indo a Jericó. Então há boatos, há comentário, as pessoas estão dizendo, as pessoas estão falando. Quem sabe Jesus chegou no seu conhecimento do que era Jericó. Jericó é um lugar de sofrimento.
Jericó é um lugar desprovido, abandonado, deixado lá meio de lado, aonde o público não gostava de estar andando, caminhando, passando. Então essa cidade era meio que isolada da sociedade. Interessante que, enquanto muitos estão rejeitando, Jesus está se aproximando. Onde há rejeição, aonde há o abandono, Jesus está indo em direção a essas pessoas desprovidas, que carece de uma amizade, que carece de uma cura, carece de uma restauração. E quem sabe a sua vida tem se tornado uma Jericó, desolada, exilada, abandonado, rejeitado, desprovido, cheio de necessidades, aguardando o auxílio, aguardando uma provisão, uma providência, aguardando uma solução para o seu problema. Era isso que essas pessoas estavam aguardando aqui em Jericó. Todas elas estavam concorrendo, esperando uma solução para a sua vida. Quem não quer que a sua vida seja solucionada? Que as coisas sejam resolvidas? Que as coisas aconteçam? Que as coisas venham a fluir? Que as coisas venham caminhar, andar? Aleluias! E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, a Bíblia agora destaca um personagem, um cego, assentado junto do caminho, mendigando. Ele estava na via principal de Jericó, este homem. A Bíblia fala que ele era cego, ele não enxergava. Quem sabe alguém o depositou ali. Quem sabe ele veio batendo nas coisas, trombando, com muita dificuldade. E até que ele chegou na via principal onde ele desejava. Ou quem sabe ele não teve ninguém para ajudá-lo. Ele veio por si mesmo. Mas a Bíblia diz que ele estava junto do caminho. Ele estava no caminho principal da cidade. Ele estava no centro da cidade, este homem. Aleluias. E ele estava o quê? Mendigando. Como que esse homem iria trabalhar naqueles tempos? Ele não conseguia emprego. Não tem hoje, né? Assim, na lei, hoje você vê na lei que as empresas têm que dar, né, emprego para as pessoas portadoras de deficiência. Mas aqui no tempo de Jesus, não. Então esse homem, para ele viver, ele precisava o quê? Mendigar. Ele contava com a boa ação das pessoas, dos forasteiros, dos viajantes que passavam por ali. Então ele está ali, de certa forma, aguardando, né, algo para a sua vida. Aleluias. E quem sabe você esteja assim, aguardando em receber algo que esteja na justiça, algo que você tem pedido diante de Deus, algo que você tem orado, buscado. Aleluias. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Então uma multidão passou. Então essa multidão que passou despertou sua atenção.
Essa multidão mexeu com a massa. E ele queria saber o que seria aquilo, o que está acontecendo. Não é de comum que essas coisas acontecem. Tem certos momentos da nossa vida que tudo parece normal, mas de repente vem uma avalanche do nada e nós não sabemos o que está acontecendo. E são nesse momento que nós se desesperamos. São nesse momento que nós ficamos paralisados. Nós não sabemos o que fazer. As coisas saem fora de mão. E como vamos reorganizar? Como vamos colocar, no trilho novamente as coisas? Tudo estava bem, tudo estava normal, mas tem certos momentos na nossa vida que precisa o rebuliço acontecer. Tem certos momentos na nossa vida que Deus vai deslocar você da zona do conforto. Deus vai te remover do lugar. Tem certos momentos na nossa vida que Deus trabalha desta forma e a gente não consegue compreender. E muitas das vezes, por nós não conseguir compreender, nós se queixamos, nós reclamamos, nós murmuramos, nós abrimos nossa boca para falar coisas que não convêm, mas não entendendo aquilo que Deus está trabalhando. Deus está te levando para uma outra zona, para um outro tipo de ofício, para um outro trabalho, para que você possa progredir, para que você possa avançar, para que você possa vencer, para que você possa criar maturidade, para que você venha ter um outro tipo de visão, não essa visão medíocre. Então é dessa forma que Deus trabalha na nossa vida. E muitas das vezes a gente não está disposto, a gente não quer, isso nos incomoda, isso nos afeta, isso tira a nossa paz, isso tira o nosso sossego, isso nos atrapalha no nosso ofício, daquilo que nós estamos trabalhando. Isso aconteceu comigo. Mas você tem que estar ciente que você veio para esse mundo, você foi gerado por um propósito de Deus. É interessante quando as pessoas, ela tenta te abafar. É interessante quando as pessoas querem que você desacredite daquilo que Deus te prometeu. E nós estamos rodeados por pessoas dessa índole, dessa espécie, desse mau caratismo. As pessoas tiram sarro, as pessoas gozam de você, isso é motivo de piada, de chacota. Mas diante de tudo isso, você está debaixo de uma promessa. Diante de tudo isso, Deus conhece o seu coração. Diante de tudo isso, você sabe que você tem um desejo que aquela promessa se realize na sua vida. Mas daí as pessoas começam a te mostrar as dificuldades. As pessoas querem que você esteja ciente das dificuldades. Dificuldade vai ter. Todo campeão passa por dificuldades. Se você pegar a história de cada pessoa, cada personagem deste mundo que foi campeão, ele teve suas dificuldades. Teve momentos de ele deixar de acreditar, sim. Teve momentos de ele pensar em voltar para trás, sim. O próprio Cristo, no Getsemane, ele pegou: Pai, se for necessário, ou se for da sua vontade, passa de mim esse cálice. Você acha que foi fácil para Cristo carregar o peso dessa humanidade? Você acha que foi fácil para Cristo receber os açoites de ser ignorado, de ser zombado, de ser criticado, de ser ofendido? Aleluias!
E você acha que a vida desse homem aqui, desse cego de Jericó, não era diferente? Quem sabe as pessoas nem consideravam esse homem como um ser humano. Aleluia. É interessante aqui que despertou uma certa curiosidade neste homem. Ele não enxergava, mas seus ouvidos funcionavam. E ouviu passar a multidão. Ele percebeu que era mais de um homem que estava passando ali. Era uma caravana, era um grupo de pessoas, era uma concentração de fé. Estava passando por Jericó. Uma concentração de fé estava passando em Jericó. Quem sabe esse homem se encheu de entusiasmo. Quem sabe renasceu nele a vida, a esperança. E tem momentos da nossa vida que nós se encontramos sim apagados. Tem momentos da nossa vida que nós se encontramos como este homem, muitas vezes prostrado, infeliz. Aleluias. As pessoas acham que é só alegria, é só bênção. Tem um momento que nós se preocupamos. Tem um momento que a tristeza tenta invadir as comportas do nosso coração, tenta roubar as portas do nosso coração. Muitas vezes a tristeza quer tomar lugar. Aleluias. Perguntou o que era aquilo, o que está acontecendo. Então, e disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então, alguém falou para ele que toda aquela movimentação que estava acontecendo ali era por conta de Jesus, o Nazareno, que estava passando. Quando Jesus ele passa, as coisas têm movimento, têm sentido. Aleluias. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a pessoa que apresentou, que falou para ele que Jesus, o Nazareno, estava passando ali, ele poderia ter clamado, ele poderia ter falado: Jesus, o Nazareno, vem aqui me curar, tenha misericórdia de mim. Mas ele não usou daquilo que a pessoa falou para ele. Pelo contrário, ele pegou e creu que aquele Jesus era o Cristo, o enviado de Deus, que era o próprio Deus encarnado. A diferença é que um apresentou para ele o Jesus Nazareno, mas a maneira que ele recebeu, que era o Cristo enviado de Deus. E tem um monte de pessoas apresentando um outro tipo de Jesus. Um Jesus que só pensa em dinheiro, em posses. Um Jesus totalmente materialista. Agora o Jesus que eu prego nesta tarde aqui, que eu estou anunciando, é o Jesus que ele quer saber da sua vida espiritual. É o Jesus que quer te ajudar. É o Jesus que não quer nada que você possui. É um Jesus que se preocupa com você. Aleluias. E ele clamou. Agora você vê o efeito de um clamor. Ele se disponha a clamar. Quando ele clama, algo vai acontecer.
E se ele ficasse calado, recebesse aquela notícia e se calasse, nada iria acontecer. Mas agora você vai ver que ele se dispõe a clamar. Ele clamou, aleluias, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 39. E os que ia passando repreendiam-no para que se calasse. Quando ele se dispõe a clamar, você pode ver que quando ele estava quieto, tudo estava normal. O momento que ele clamou, começou o que? O levante. As pessoas tentaram o que? Oprimi-lo. As pessoas tentaram abafar. As pessoas queriam lacrar. As pessoas queriam impedir que aquele homem clamasse. E começaram a repreendê-lo. Quando você não está na zona do conforto, nada vai acontecer. Mas quando você se dispõe a clamar, amém, meu querido, vai com Deus. Quando você se dispõe a fazer algo em favor do reino de Deus, daí vai vir as repercussões. Vão tentar te impedir, vão tentar te barrar, vão tentar te proibir, vão tentar fechar sua boca, vão tentar desiludir você. Repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais. Quer dizer, aqui você vê a perseverança, a resiliência deste homem, a resistência. Ele resiste. Ele não vai parar diante desses homens que não queria que ele recebesse a sua bênção, a sua vitória, aquilo que ele almejava. Ele não poderia deixar essa oportunidade escapar. A maior oportunidade que nós temos é receber Jesus, o Filho de Deus, como nosso Senhor. A maior oportunidade que nós temos é receber Jesus como Senhor. Hoje, a vida é um pavio que se acende e logo se apaga. Tem pessoas que estão andando aqui, mas quem sabe daqui a algum tempo está debaixo da terra. O que é a nossa vida, meus irmãos? O que é a nossa vida? Nós fazemos tantos planos, tantos projetos, futuro, mas será que nós vamos chegar até lá? Será que eu vou chegar na minha casa dentro de algumas horas? O que é a nossa vida? O exemplo maior foi o que? A pandemia. Todos fazendo os seus projetos futuros, as coisas estavam indo maravilhosamente bem, no bom sentido. De repente todo mundo foi surpreendido por um vírus letal, onde houve o confinamento, né? Onde as pessoas ficaram confinadas dentro de suas casas, onde pela primeira vez as cidades do mundo fecharam as portas. Aquele clima de medo se apoderando, aquele temor, as pessoas temendo pela sua vida. Um vírus que levou muitas pessoas a óbito. Um vírus que apartou os pais dos seus filhos, os filhos dos seus pais, das pessoas fazerem aquilo que gostam. O que é a nossa vida? A Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo. É o que importa. Aleluias.
Glória a Deus. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele pediu para Cristo? Para que Jesus tivesse misericórdia da vida dele. O que eu devo pedir para Cristo? Para que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. O que você deve pedir para Cristo? Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia da minha vida. E isso despertou o mestre. O que aconteceu quando ele clamou por misericórdia? Ele foi atendido ou não? Ele poderia ter falado: Jesus, eu quero enxergar agora, eu quero ver agora, mas ele clama por misericórdia. Ele poderia ter falado: oh, me dê um prato de comida, me dê um alimento. Me tira dessa situação que eu estou aqui agora. Mas ele clama o quê? Por misericórdia. Então Jesus Jesus parou. A hora que ele viu aquele homem clamando, pedindo misericórdia, Jesus o que? Parou. A multidão parou. Todos que estavam seguindo ele pararam. Todos ficaram calados. Houve um silêncio. Porque quando o mestre para, algo vai acontecer. Agora Jesus vai voltar para este homem, vai atendê-lo. Quem sabe naquele tempo as pessoas tratavam Jesus como uma celebridade. Agora ele vai ter a atenção deste homem que está revolucionando a sua era. Este homem que contém poderes. Esse homem que veio do céu, como João Batista disse. João Batista falou: eu não sou digno de desatar as alpargas de suas sandálias. Aquele que vem do alto tem a supremacia sobre todos. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dada. E agora esse homem vai olhar por um cego mendigo. E muitas vezes você acha que Deus não olha por você. Muitas vezes você pensa que Jesus não vai se portar com você. Por quê? O que esse homem seria melhor do que você? São desculpas que nós utilizamos. Nós colocamos desculpas. Jamais Deus, jamais o Cristo, o Jesus da Bíblia, esse Senhor, Ele não vai se permitir de se aproximar de você. A Bíblia diz: chegar-me-eis. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então primeiro eu preciso dar um passo. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Agora o que impede de nós chegar diante de Deus? É a nossa natureza? É os nossos desejos? São as nossas vontades? São os nossos pensamentos? São as nossas atitudes? O que nos impede? São as pessoas? São os rumores? São as picuinhas? São as conversas? São os falatórios? Do que as pessoas vão pensar ou achar de você? Isso pouco se importa. Você não depende do que as pessoas vão pensar de você. Eu acho que agora é o momento certo de você tomar uma atitude. Não aguardar alguém tomar por você. Não aguardar alguém te empurrar. E tem pessoas que só vai se dar um tranco, um empurrão, e não é assim. Jesus, Ele quer nos convencer com o seu amor. Ele quer que nós vivamos esse amor.
Aleluias. Glória a Deus. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. Então, quem sabe aqueles mesmos que mandaram ele calar a boca, agora vai ter que trazer ele até Jesus. Quem sabe aquelas mesmas pessoas que tentaram oprimi-lo, vai ter que trazer ele até Jesus agora. Traz ele aqui. Traz ele até a minha presença. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? Olha a pergunta que Jesus falou para este homem. O que queres que eu te faça? Se Jesus, nesta tarde, chegasse até você, nesta hora bendita, e te fizesse essa pergunta: o que queres que eu te faça? O que você responderia a ele? Responda aí que ele está te ouvindo. Pode responder no seu consciente, subconsciente, no seu pensamento, no seu coração. Jesus faz essa pergunta para você: o que queres que eu te faça? Agora ele vai dizer, e ele disse: Senhor, que eu veja. Esse homem não queria ver as coisas da criação. Ele queria ver quem era Jesus. Ele queria ver este homem que as pessoas estão comentando. Você já parou para pensar? Suponha que você esteja na situação do cego. Agora, você está diante de um homem, que as pessoas estão falando dele, que as pessoas comemoram, que as pessoas glorificam a Deus. Você está vendo os testemunhos, são muitos testemunhos de milagre. E você está no lugar do cego. Agora, um rosto está diante do seu rosto. Você está sentindo a respiração, o fôlego de vida. De repente, agora você está ouvindo uma voz. E essa voz, ela está se direcionando a você. Você está vendo que todos que estão à sua volta, você está ouvindo que houve um silêncio. Você percebeu que uma multidão está à sua volta. E agora uma voz dessa multidão, de autoridade, vai chegar diante de você e vai te perguntar: o que queres que eu te faça? Agora este homem vai dizer: eu quero ver. Eu quero enxergar. De repente agora os olhos desse homem se abrem. O primeiro rosto que ele vai ver não é da multidão. Não é do seu filho, não é da sua esposa, se é que tem família. O primeiro rosto que ele vai ver é o rosto de Cristo. O primeiro rosto que ele vai contemplar é o rosto do Senhor. Eu imagino naquela hora os olhos dele se abrindo, juntamente com as lágrimas vertendo o seu rosto. Agora imagina todas as vezes que esse homem, ou ele vai deitar, ou ele vai fechar os olhos dele para dormir. Você acha que aquele rosto vai sumir da mente dele? E como que pode o feito que Jesus fez na cruz desaparecer dos nossos corações? Que foi um marco. Amém. Aleluias. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou.
E logo viu e seguia-o, glorificando. Ó, outra coisa. Quando ele recebeu a bênção dele, o que ele fez? Ele poderia ter virado as costas para o Senhor e sair correndo. Ó, agora eu vou poder fazer tudo o que eu quero. Mas não. A Bíblia diz que ele seguiu o Senhor. Aleluias. A Bíblia diz que ele seguiu, glorificando, ele seguiu agradecendo, louvando a Deus. Ele agradeceu a Deus, feliz. Então quer dizer, a vida desse homem mudou. Agora não vai mais depender de ninguém. Aquela tristeza que ponderava, agora a tristeza não existe mais, porque a alegria está sendo derramada no coração deste homem. Que gostoso, que maravilhoso é servir a Jesus. Esse homem perdeu de servir a Cristo? Esse homem perdeu de não buscar o Senhor, de clamar por Ele? Não. Ele ganhou. Ele ganhou. Ele foi abençoado. E ele começou agora a ser um seguidor de Cristo. Como um ato, um gesto de carinho. De agradecimento por aquilo que Deus fez por ele. E qual que é o nosso gesto de agradecimento a Deus? Nós damos as costas. Nós tapamos os ouvidos. Eu não suporto a palavra, a pregação. Isso me incomoda, me irrita. Me tira a minha paz, me tira o meu sossego. Isso afeta a minha vida, meu emocional. Querido, no meados dos anos 70, 80, 60, era uma febre a pregação do Evangelho. Na Europa, então, nem se fala. Todas as vezes, no entardecer, vinha um homem, vinha um viajante, um missionário e pregava nas praças da Europa. E aquilo contagiava as massas. As pessoas sentiam os corações ardendo como fogo. O que eu quero ainda contemplar na minha geração é esse fogo derramado nos corações. É ver pessoas andando nessa rua falando em mistério com Deus. É ver pessoas nessa rua chorando, clamando a Deus. É ver crianças, jovens, adolescentes, não com uma arma na mão, não com a droga na mão, mas com a palavra de Deus nas mãos, falando das boas novas de Cristo, anunciando o ano aceitável da salvação. Aleluias. Queridos, fique com essa palavra, guarda no seu coração. Eu desejo a vocês um ótimo final de tarde. Desejo a vocês um feliz ano novo. Que Deus abençoe sua família, a sua vida. Que os projetos, os planos que vocês têm, que venha se concretizar de fato. Que seja um ano de conquista, um ano de buscar a Deus. Nós vamos ter que buscar a Deus esse ano. É um ano que não vai ser fácil. Antes da pandemia, nós estávamos aqui, neste mesmo lugar, falando que não seria fácil, falando das coisas que iriam acontecer. E muitas pessoas aqui passavam dando risada, passavam com o narizão empinado. E quantas vezes chamaram até viatura para nós. E a coisa aconteceu. Todo mundo ficou ali abismado.
E nós estávamos aqui, enfrentando aquela pandemia, com essa caixa aqui, pregando este lugar, clamando para que Deus tenha misericórdia e não enterrasse mais gente. Mas as pessoas não acreditam. Daí quando vem a desgraça, daí eles acreditam. Precisa chegar a esse ponto. Precisamos enfrentar a desgraça, ao invés de curvar os nossos joelhos e arrepender dos nossos pecados. O Brasil tem tudo para ser um país abençoado, de nós criar os nossos filhos e ver eles bem. Não ver os nossos filhos perdidos numa boca de fumo, se desgraçando com a vida. É isso que nós queremos ver. Nós lá enterrar os nossos filhos, ver os nossos filhos descer a 7 palmos do nosso chão ali. Eu acho que não é isso que você quer ver, você como pai. Essas lágrimas que verte meu rosto, não é para te emocionar não. É que a gente não anseia por isso. A gente quer ver as pessoas alegres. Quer ver as pessoas com esse livro na mão aqui, falando bem, não mal. Qual foi a vez que usei esse livro para pegar e te rebaixar, te colocar lá no inferno? Nunca! A gente sempre está pregando aqui, te mostrando uma solução, que existe uma solução para a sua vida. Tinha um jovem que estava sentado nesses bancos, enfrentando uma depressão profunda. Ele falou para mim: pregador, eu vou dar cabo da minha vida, eu vou me matar. Estava ali, depressivo, e todas as vezes escutava esse evangelho. Uma certa vez eu olhei para Deus e falei: Senhor, eu não prego mais tua palavra. Eu não prego porque as coisas não acontecem, as pessoas ignoram. Catei minha moto, fui para minha casa, passei na frente de um hospital, tinha um jovem com uma caixa, uma Bíblia na mão, orando por aquelas pessoas enfermas dentro do hospital. Aquilo me chamou a atenção, voltei com a minha moto, eu falei: vou conhecer esse rapaz. No momento que eu parei a minha moto, ele me olhou e falou, me reconheceu, falou: você é o pregador da praça lá. Pois bem, então Deus te trouxe aqui, e eu tenho algo para te dizer nesta tarde. Eu quero lhe dizer que eu era um jovem depressivo que estava naquele banco, que tentei contra a minha vida, mas a partir do momento que eu ouvi o evangelho ser pregado, eu aceitei aquela palavra. Jesus me curou, me libertou, e hoje eu faço essa obra que você faz. Você acha que Deus não pode te curar desse câncer? Dessa enfermidade que te faz padecer, chorar, que te limita? Sabe o que acontece? Que nós não cremos em Deus. Nós tratamos esse Cristo como morto. Nós matamos Ele. Porque a partir do momento que você crê que Ele é vivo, as coisas vão acontecer na sua vida. A enfermidade não fica sobre você. Ontem estava uma mãe chorando porque sua filha, chegava um certo momento da noite, essa criança acordava e não deixava ninguém dormir, chorava desesperada. E ali começou: vou chamar fulano de tal para orar. Eu falei: não, nós vamos orar agora, porque eu sei que o meu Cristo está aqui e Ele vai operar. Nós pegou aquela criança, nós começamos a orar. Uma confraternização em família, ela apresentou esse problema. A honra e a glória de Deus, essa noite essa criança dormiu e não chorou sequer um momento da noite. Usa a sua fé. Esse homem aqui, a Bíblia diz que Jesus falou, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. É que nós não usamos a nossa fé em momento algum. Usa a sua fé no momento mais crítico da tua vida, quando as portas se fecham, quando tudo está errado, quando as coisas não vão fluir. Usa ela nessa hora. Eu cansava de dizer: minha esposa sempre queria uma casa, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma casa. Aquilo me doía.
não tinha condição de ter uma casa. E eu falei para olhar para ela, falei assim, fica tranquila, que o Deus que nós servimos, Ele não vai nos desamparar. Eu tinha um Palio, um 98, um carrinho velho, com muito suor, nós ganhamos. Daí eu falei para um amigo, comentei, olha, eu queria uma casa. Ele pegou, fica tranquilo que eu vou ver aqui o que eu faço por você. No fim, nós fizemos um negócio. No dia aquele carro, um Palio 98, e hoje nós estamos lá, uma casinha, 4 cômodos, e nós estamos felizes para a honra e a glória de Cristo Jesus. Agora você me pergunta como que isso aconteceu, eu não sei. Eu sei que Jesus faz e ponto final. Tem uma promessa de Deus. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero ir. Se não for para mim viver a tua vontade, risca meu nome, me manda para ir embora, me dispensa. E essa promessa vai cumprir, eu vou testemunhar. E essa promessa tem a ver com missões. Missões. E eu creio que no nome de Jesus eu vou pisar meu pé nesses países. Eu quero que o Senhor venha me preparar para a gente ir para o Paraguai, Venezuela, Bolívia, Chile, Peru, e levar a palavra de Deus lá sem temer o homem. Assim com confiança ousamos a dizer, não temerei o homem, nem nada que ele possa fazer, a Bíblia diz. Então nós não vamos temer. Vamos lá e vamos anunciar, em nome de Jesus. Queridos, então nessa hora eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Se você tem uma causa, e você quer colocar diante de Deus, nessa hora, apresenta agora. Feche seus olhos e nós vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu já te agradeço por essa hora. Obrigado por essas vidas que aqui estão presentes. Obrigado pelo privilégio de compartilhar a tua palavra. Obrigado pela ação do seu Espírito. É Ele que age, é Ele que faz da maneira que lhe apraz. Pai, eu peço que haja paz nessa cidade, nos seus habitantes. Pai, comova os corações, quebranta os corações, amolece os corações. Que a sua presença seja forte neste lugar, nessa cidade, Pai. Levanta homens e mulheres, desperta a sua igreja. Desperta, Senhor, a tua igreja. Resgata essas vidas que estão perdidas nas drogas, nas bebidas. Resgata esses jovens, Senhor, a minha geração, meu Pai. Cura essa pessoa de qualquer enfermidade que ela está alojada no seu corpo. Que esse espírito de enfermidade, Pai, vá embora, desapareça. Que seja queimado, aniquilado pelo poder de Cristo Jesus, pelo nome santo de Jesus Cristo. Que todo mal seja repreendido, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse casal, esse matrimônio, essa família. Essas pessoas que estão indo embora, que trabalharam. Abençoa ela, abençoa sua casa. Abençoe seu trabalho, abençoe os comerciantes, os empresários, as autoridades da nossa cidade. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. E que haja avanço, desenvolvimento, crescimento, que venha se expandir. Que essas portas dessas lojas, Pai, que estão fechadas por conta de crise financeira, Pai, venha se abrir, Pai, no nome de Jesus Cristo. Que investidores sejam atraídos, que o Senhor venha atrair investidores e gerar emprego, Senhor, nessa cidade, Pai. Pai, abre as portas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que seja um ano de bênção, um ano de paz. Abençoe as famílias, Senhor. As autoridades da nossa cidade, dá sabedoria, dá temor. Coloque temor no coração, Senhor, deles. E abençoa, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Queridos, então eu encerro esse trabalho em nome de Jesus. E que Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém. Amém, obrigado. Amém. Amém, obrigado. Esteja orando por nós.
vocação de Deus. Amém, obrigado. Amém. Eu preciso disso. Precisa, Eu sou né? de outra denominação, né? Quer dizer, então é mesmo. Missionária? Oi? É o que missionária? Não era uma instituição da igreja? Não, na realidade, eu não faço parte de nenhuma instituição, né? No prezado momento. Tem igreja missionária no Brasil, né? Missionária. Então, mas daí a gente precisa mais Você canta também? Oi? Você canta? Ah, eu não tenho voz para cantar, não. Minha voz não é muito boa. Mas Eu assim. já gosto. Eu gosto. Vai estar certo. Quer igreja ligada ao sábado? Oi? Quer igreja ligada ao sábado? Deixa dia? Adventista, É. sétimo dia. Ligado ao sábado. Ligado ao sábado é que foi uma ligada ao sábado, sábado é levantamento. Não, mas A gente vai aqui de Cristo, até o velho testamento. então, a gente tem que olhar para Cristo, na verdade. Não, E olhar para a independente. palavra e deixar o homem de lado. Claro que Deus não sabe. Eu sou católico. Eu sou Tiago, eu sou Tiago, todo em Deus, vai ter história da religião. Ó, não cortando o que vale. Eu sou católico, mas eu já visitei muito igreja evangélica, não tem negócio de preconceito, não tem nada disso, sabe? Mas eu não migro da católica para outra nenhuma, não, porque eu não vou trair as origens, entende? Eu vou estar, né? Virando as costas para minhas origens. Mas eu admiro muito a igreja evangélica. Os serviços ligados sábado, trabalho domingo. Estava todos os dias. Então, o que a Tem gente, jeito de ser. o que a gente tem que fazer hoje em dia, eu sei que nós somos atraídos, né, por conta das tradições, por conta assim das igrejas, mas enfim, o maior principal de tudo isso é a gente seguir a Bíblia, né, seguir a Bíblia como regra de fé e também, né, receber o Senhor Jesus sobre o nosso coração. As demais coisas Deus vai alinhando, né, vai alinhando. Não, mas não, tudo bem. Não, tá. Tudo bem. Eu é missionária, eu já mandei isso cidade. Uma coisa diferente, Então tá. muito importante. Amém. É, pessoal, terminamos mais um trabalho. Já é tarde aqui, né, em Londrina. Deixa eu ajeitar aqui. Opa. Pronto. Então, pessoal, terminamos o trabalho já faz alguns minutos, né? As pessoas vêm para conversar com a gente aqui, eles querem envolver a religião em si, suas tradições, né? Mas a gente respeita tudo, né? O ponto de vista, né? A crença da pessoa, tudo. Muitas vezes eles entram em debate entre eles mesmos, mas é assim a questão do evangelismo. A gente não entra nesse tipo de assunto, porque também nem convém, né? O nosso papel aqui é pregar o Evangelho, anunciar o Cristo, né, sobre os corações. Eu falo aqui diretamente de Londrina, né, cidade norte do Paraná. Estou aqui bem no coração da cidade, no centro. Nós realizamos esse trabalho de evangelismo, a honra e a glória de Cristo Jesus. Já faz algum tempo, né, que a gente não vinha até a cidade aqui. Questão de trabalho, né, de ocupações sobre a nossa vida. Daí, graças a Deus, agora vamos poder aí estar retomando as atividades, né? E hoje foi uma retomada, eu acredito.
Eu creio que coisas, né, maiores Deus está reservando, e o que depender de mim, eu quero estar disposto a realizar, cumprir, e vamos continuar. Eu agradeço, né, a vida de todos vocês que estão nos acompanhando. Acredito que as pessoas também estão vibrando e torcendo, né, para que tudo venha a acontecer. E é isso daí, a gente vai estar testemunhando, vamos estar aí. Eu estou também numa tarefa, né, incumbido de uma tarefa, de evangelizar também aonde eu estou morando. Agora eu me mudei lá para a Zona Norte de Londrina. Então, Zona Norte, logo logo nós estaremos aí nas principais vias aí da Zona Norte, pregando o Evangelho, em nome de Jesus. E eu conto e careço, né, das suas orações, que vocês possam lembrar do evangelista Diego, apresentar meu nome nas suas orações, esse trabalho, e tudo vai dar certo. Orar também pela vida dos missionários, né, para que Deus possa fortalecê-los, encher de coragem, sabedoria, preparar tempos oportunos para que eles possam também vir até aqui onde eu estou, né, e transmitir a palavra de Deus, né. Londrina carece, precisa, assim também como as outras cidades, e nós temos também um projeto que se chama KM para Jesus, onde a gente tenha a boa intenção, né, de levar a palavra de Deus às cidades circunvizinhas a nós. Então, ora para que esse projeto também a gente venha retomar, né? Quero estar viajando para as outras cidades aí, como, né, um missionário, evangelista, e pregar a palavra de Deus lá, tá bom? Então, aqui está nos assistindo o Marcos Brito, Moisés, Valdinei, a Thalita, minha esposa, o Thiago Ramos. Que Deus abençoe todos vocês, o Daniel. Agora nós vamos, se Deus quiser, começar esse trabalho, né? Chamar o jovem Daniel para me dar um apoio lá no Cincão, na Zona Norte, e começar a pregar o Evangelho lá. Então possa ser que eu venha aqui no centro uma vez por semana, mas agora nós vamos se concentrar mais na Zona Norte, tá bom? E deixe seu comentário, comente, quer fazer uma pergunta, pode fazer, daí a gente vai estar respondendo aí, tá bom? Fica com Deus, até a próxima, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Até mais, tenha uma ótima semana e um ótimo final de tarde.